Bom dia, querida gente. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia de tocarmos para frente mais uma edição do nosso momento A Voz do Senhor. E é com muita alegria que, de fato, nós chegamos até vocês mais uma vez com a Voz do Senhor. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas 17, de 11 a 19. Lucas 17, de 11 a 19. Vamos proclamar esse Evangelho. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa povoação, vieram ao seu encontro 10 leprosos. Conservando-se à distância, disseram em alta voz: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou-se atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para lhe agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: Não foram 10 que ficaram curados? Onde estão os outros 9? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse ao homem: Levanta-te e segue o teu caminho. A tua fé te salvou. Irmãos e irmãs, nós então acabamos de ouvir esse trecho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. E o texto nos fala da cura de 10 leprosos. E somente um voltou para agradecer. A interpelação desses 10 leprosos já é muito interessante. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E de fato, Jesus Cristo, como o texto vai dizer, Jesus olha para eles e diz: olha, ide mostrar-vos aos sacerdotes. E eles se encaminharam. Enquanto caminhavam, ficaram curados, ficaram limpos. Interessante que já podemos dizer que a lepra era uma doença grave da época de Jesus, que trazia consequências não somente físicas para os enfermos, para os padecentes dessa doença, mas trazia com grande ênfase problemas sérios do ponto de vista social. Em outras palavras, um leproso era desprezado, marginalizado, colocado à margem da sociedade. E já que eles viviam em uma situação como esta, a primeira coisa que Jesus faz é, de algum modo, cumprir a lei. Já que eles estavam ficando curados, já que eles foram curados, Jesus, então, cumpriu a lei que dizia que era o sacerdote que deveria declarar que o leproso estava curado. É isso que Jesus fez. Naquela época, diante de uma doença que a lepra, que segregava, Jesus Cristo, então, cumpre o preceito que diz: olha, quem declara que o leproso não mais padece disso é o sacerdote. E eles foram, obedeceram. E no caminho perceberam que ficaram curados de fato. O dado
talvez mais relevante desse evangelho e que Jesus Cristo parece nos apontar para essa direção é o dado mesmo da gratidão. Da gratidão. Quer dizer, quantos ficaram curados? 10. Quantos voltaram para agradecer? Os 10? Não, somente um. E o texto grifa, e era samaritano. O texto já dá uma provocada, porque nós sabemos que entre os judeus e os samaritanos havia uma briga muito grande, isso já vem do Antigo Testamento, e no ministério de Jesus nós vamos perceber aquela dificuldade lá de onde se adorar onde? Em Jerusalém, lá na Samaria, onde? Em Siquém, sei lá. Vai se adorar onde? Aí Jesus Cristo supera essa dificuldade dizendo para eles adorar em espírito e verdade. Vai chegar um dia em que não vai ter mais esse problema, essa discussão. Se adorar em Jerusalém, se adorar em Samaria, não. Vocês todos serão convidados a adorar em espírito e verdade. Em espírito e verdade. E com isso, Jesus Cristo dá um passo a mais nessa dificuldade entre judeus e samaritanos. E como vocês percebem, sempre aparecem essas questões referentes aos samaritanos. Hoje mesmo o texto faz questão de grifar. E aquele que agradeceu era um samaritano. Isso já nos ajuda a entender que muitas vezes Jesus aprendeu isso. Os mais marginalizados eram os mais abertos. Aqueles que estavam mais no centro nem sempre eram abertos. Alguns se salvavam, como, por exemplo, na trajetória de Jesus, Nicodemos, por exemplo, o homem que está ali naquele grupo de poder, no Sinédrio, aquela coisa toda. Mas os mais marginalizados é que experimentavam com mais leveza e abertura de coração a proposta de Jesus. Os samaritanos, tidos como desprezados por todo aquele grupo, por todo o centro de poder, pelo centro religioso de Jerusalém, quem é que volta para agradecer no texto de hoje? O samaritano. Voltemos o nosso olhar para a questão da fé e da gratidão. Olha só, é importante que a gente saia dessa reflexão de hoje tendo consciência de que o ponto mais importante do Evangelho de hoje, o tema mais relevante do Evangelho de hoje é o tema da fé. E é pela fé, a fé, melhor dizendo, que provoca a gratidão. Porque o que é a fé? A fé é o reconhecimento da presença de Deus. A fé é o reconhecimento de que tudo que eu tenho é dom de Deus, é graça, é presente. Quer dizer, Jesus Cristo parou, teve misericórdia de 10 leprosos. E Jesus Cristo, no primeiro momento, pediu para que eles cumprissem a lei. Vão mostrar ao sacerdote. Mas isso só não bastava, porque ficar somente aqui, nesse ponto, era cumprir estritamente a lei e não reconhecer o dom de Deus, a fé. Percebam que esse tema da lei, do cumprimento estrito da lei e a fé é um tema recorrente. É um tema que perpassa todo o Novo Testamento. É um tema que Jesus Cristo já se defronta. Por quê? Porque para o povo de Israel, no decorrer da sua caminhada, se criou a convicção de que era o cumprimento da lei que salvava. E Jesus Cristo, ele veio, e por isso, num certo momento, o Evangelho vai dizer: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O que é dar-lhe pleno cumprimento? Significa dizer, o cumprimento da lei pela lei nos salva. A lei pela lei nos salva
Qual é a maior lei que salva? É a lei do amor. E Deus é amor. Jesus Cristo é amor. É a manifestação do amor de Deus. É a manifestação deste amor em Jesus Cristo, sobretudo, que salva. Então, nesse sentido, nós percebemos aqui vários estágios da própria fé. Vamos dizer que 2 estágios fundamentais. Vamos dizer assim. Um primeiro estágio é que você até reconhece que Jesus Cristo pode lhe curar. Todos reconheciam isso. É um profeta, é um milagreiro, ele de repente pode resolver o nosso problema. Por isso, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eles gritaram. E depois apareceu o tema da lei na expressão de Jesus: ide mostrar-vos ao sacerdote. Os 9 não deram o passo. Os 9 ficaram na primeira impressão de quem é Jesus. Um profeta, um pregador, um milagreiro, ele faz muitas coisas porque as pessoas estão dizendo. E depois pediu que a gente fosse ao sacerdote, ao representante da religião oficial da época. Só que não basta. Não basta. Porque eles foram, os 9 foram, sem fazer a verdadeira profissão de fé. Os 9 foram sem, de fato, experimentar que tudo aquilo que eles receberam a partir da própria vida, e por último, naquele momento, o dom da cura da lepra, eles foram sem reconhecer verdadeiramente que aquilo ali era dom de Deus, era graça de Deus. Quem é que fez o salto? O samaritano. Ele fez o salto. E ao fazer o salto, ele faz a verdadeira profissão de fé. E por isso o texto termina: vai, a tua fé te salvou. Quer dizer, a tua fé verdadeiramente te justificou. Não foi simplesmente a lei. Eles até foram curados e foram embora. E foram cumprir estritamente a lei. Mas agora, a fé, ela nos faz dar um passo além da lei. A fé nos faz descobrir não simplesmente um preceito, mas nos faz descobrir uma pessoa. A mesma coisa acontece conosco hoje. Pela mesma tentação, nós podemos passar. Primeiro, que muitas pessoas procuram Jesus Cristo por conta daquilo que ele pode realizar. E muitas dessas pessoas recebem uma cura e vão embora. Não procuram mais Jesus. Há ainda outras pessoas que procuram e, como não são atendidas, também vão embora. Porque, na verdade, só queriam a cura de Jesus. Aquilo que ele poderia oferecer. A cura da lepra, como no caso de hoje. Agora, o convite maior é de fazermos o passo da fé. O convite é de darmos o passo da fé. E o passo da fé é este, que nós já acabamos de falar. Quer dizer, a fé nos ajuda a perceber que eu não faço um encontro com uma doutrina. Eu não faço um encontro com uma lei, com ensinamento, por mais bonito que seja esse ensinamento. A fé é o encontro com uma pessoa. Por isso que nós precisamos fazer, em muitos momentos, a distinção entre fé e conteúdos da fé. Fé e conteúdos da fé. A fé é essa graça, é esse dom que me abre para a vida de Deus. A fé é puro dom, é graça. A fé é essa porta que se abre para a vida de Deus. Me abre para o encontro com uma pessoa. E muitas vezes há pessoas de fé, há pessoas que vivem até a religião, e acreditam em Deus, acreditam. Falam da Trindade, falam. Falam que Deus é perfeitíssimo, que é isso, que é aquilo, falam. Mas muitas vezes esses conteúdos de fé não fazem a pessoa experimentar o verdadeiro dom da fé, que é o Senhor. Que é o Senhor.
Por isso que a igreja, a própria teologia, hoje insiste em que a revelação não é simplesmente comunicação de decretos de Deus. Chegou um momento até que a igreja, falando de revelação, ela caminhou um pouco por aí, falando de revelação como os decretos de Deus. Deus que faz os seus decretos conhecidos. Não. Hoje a igreja diz que a revelação é a própria comunicação de Deus ao ser humano. É a autocomunicação de Deus ao ser humano. É um termo até muito caro hoje. Autocomunicação. Revelação é a autocomunicação de Deus. Quer dizer, a fé não me dá acesso a um conjunto de doutrinas, de regras, um conjunto frio de doutrinas, de regras. Não. A verdadeira fé me coloca em contato com uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nesse sentido, olhando para o evangelho de hoje, nós vamos dizer quem é que fez o verdadeiro caminho de fé. Quem é que fez o verdadeiro caminho de fé? O samaritano. Os outros foram curados? Foram. Receberam também o dom da fé, o dom da graça, a cura? Receberam. Mas não fizeram o salto, não fizeram a passagem da fé. Não receberam a palavra final desse evangelho, a palavra de Jesus, vai, a tua fé te salvou. Não receberam. E nesse sentido é que entra a gratidão. A gratidão, ela entra como lugar segundo. A gratidão é o reconhecimento da fé como puro dom de Deus. Na verdade é isso. A gratidão, ela é fruto da fé. Ela é um gostoso fruto da fé, vamos dizer assim. A gratidão, repito, é um gostoso, é um saboroso fruto da fé. Quer dizer, a partir do momento que eu reconheço a presença de Deus, a partir do momento que eu reconheço que a minha vida é puro dom de Deus, é graça de Deus, eu vivo com gratidão. E nesse sentido é que nós entendemos o ser cristão, o fazer cristão. O fazer cristão, ele não é baseado no imperativo frio, você tem que. O imperativo, o fazer cristão, e antes do fazer, o ser e o fazer cristão, ele está baseado na gratidão, no reconhecimento de uma presença que me acompanha, que me envolve, que me alcança e que me ultrapassa. Essa é a fé. Essa é a fé. E a gratidão, como disse, é o saboroso fruto dessa fé, que me faz reconhecer a presença amorosa de Deus em nossa vida. Por isso que nós precisamos, de fato, tomar consciência disso. O cristão, ele não vive de um tem que. Você tem que cumprir os mandamentos, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, o cristão não vive disso. E é muitas vezes, porque ficamos nessa esfera, é que nós experimentamos muitas doenças de fé. Eu diria, doenças em nome da fé. E nós experimentamos uma falsa fé nesse sentido. É importante dizer isso. Quer dizer, em nome dessas misturas que nós fazemos. Não. A fé, ela, claro, a fé tem os mandamentos. A fé, ela não é água com açúcar também. A fé tem uma implicação ética. Eu não posso dizer que sou um homem de fé e não me esforçar para ser fraterno. Eu não posso dizer que sou um homem de fé e que se dane o outro. Eu não posso. Quer dizer, é uma incoerência gravíssima com a minha fé. Eu não posso dizer que sou um sacerdote, que assumo um ministério específico dentro da comunidade de fé e ser indiferente ao outro, ao irmão. É uma incoerência muito grande. Seria uma incoerência muito grande. E por isso que todos nós, ministeriados, homens e mulheres de fé, precisamos fazer um esforço para viver essas implicações éticas da própria fé. Mas
não é o sim, não é a fé, diria melhor. A fé, ela não nasce naquela regra. A fé, ela não nasce simplesmente no dizer, olha, não roubarás. A fé não nasce dessa regra do cumprimento do quinto mandamento, não roubarás. A fé não nasce daí. Quer dizer, os mandamentos surgem como um lugar segundo para que eu possa concretizar essa fé, para que eu possa viver as implicações éticas, comunitárias, fraternas da própria fé. Mas a fé não nasce do mandamento não roubarás. A fé nasce da experiência com o Senhor, do reconhecimento de uma presença em minha vida que é puro dom, e desse meu sim, que eu digo, não, diante do reconhecimento dessa presença, eu digo sim ao Senhor e eu quero viver de acordo com essa fé. E a partir dessa fé, como disse, um dos saborosos frutos dessa mesma fé é a gratidão. Então, ser cristão é viver de um modo agradecido ao Senhor, porque eu reconheço que Ele está presente na minha vida. Então, nós queremos, pouco a pouco, terminando essa reflexão, agradecendo a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês nesse nosso momento chamado A Voz do Pastor. Como de costume, nós vamos terminar com um pequeno texto poético, e esse texto ele nasceu também nesses dias, ele tem tudo a ver também com o Evangelho, mas inicialmente ele nasceu porque a gente foi se lembrando de alguns momentos importantes. Ele também está na linha da gratidão. E quando nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos as marcas de Deus. Quando, com o coração aberto, de um modo recolhido, a gente olha para a própria vida, a gente nota que Deus de fato está presente. Que Deus ele passa em nossa vida e permanece. E um pouco essas palavras, essas pequenas palavras, poucas, querem brincar, vamos dizer assim. Brincar com essa realidade gostosa da gratidão e do reconhecimento de que as pessoas passam em nossa vida e permanecem, de que Deus também faz isso. Tá certo? Vamos terminar esse momento com o texto Passagem. Lembrar do que passou é recordar de quem por mim passou. É sentir que Deus passou, mesmo nunca passando. Se passar, é Deus. Se não passar, é Deus. É Deus se no provisório do existir permanecer passando. Passagem da nossa autoria. Um grande abraço, bom domingo e uma abençoada semana para todos.